Boa noite a todos, aos presentes e àqueles que virtualmente estão conosco. Nós vamos terminar hoje o capítulo referente a Bem-aventurados os aflitos, que é um capítulo bastante longo. Já vimos vários itens, inclusive passamos por várias mensagens dos nossos mentores espirituais e nos deparamos agora com algo que é bastante importante na nossa família, para nós mesmos, que tem a seguinte interrogação: dever-se-á por ter as provas do próximo? E a pergunta está no item 27. Deve alguém, por termo, as provas do seu próximo, quando o possa, ou deve, para respeitar os desígnios de Deus, deixar que sigam seu curso? E aqui vem uma mensagem de Bernardino, espírito protetor, que se comunicou em Bordeaux em 1863. Ele diz o seguinte: já vos temos dito e repetido muitíssimas vezes que estais nessa terra de expiação para concluirdes as vossas provas, e que tudo que vos sucede é consequência das vossas existências anteriores. São os juros da dívida que tendes de pagar. Esse pensamento, porém, provoca em certas pessoas reflexões que devem ser combatidas, devido aos funestos efeitos que poderiam determinar. Então, a pergunta que é colocada ao benfeitor é se nós podemos por termo as provas do nosso próximo, alguém que está junto de nós, que está em muito sofrimento, e se nós podemos por termo, quer dizer, provocar a morte desse alguém em nome da compaixão, por exemplo. E ele aqui vai nos dizer, e vamos raciocinar segundo o que ele nos fala. Pensam alguns que, estando-se na terra para expiar, cumpre que as provas sigam seu curso. Outros há mesmo que vão até ao ponto de julgar que não só nada devem fazer para as atenuar, mas que, ao contrário, devem contribuir para que elas sejam mais proveitosas, tornando-as mais vivas. Grande erro. É certo que as vossas provas têm de seguir o curso que lhes traçou Deus. Dar-se-á, porém, conheçais esse curso? Sabeis até onde tem elas de ir. E, se o vosso Pai misericordioso não terá dito
ao sofrimento de tal ou tal dos vossos irmãos. Não irás mais longe? Sabeis se a providência não vos escolheu, não como instrumento de suplício, para agravar os sofrimentos do culpado, mas como bálsamo da consolação, para fazer cicatrizar as chagas que a sua justiça abrirá? Não digais, pois, quando virdes atingido um dos vossos irmãos: é a justiça de Deus, importa que siga o seu curso. Dizei antes: vejamos que meios o Pai misericordioso me pôs ao alcance para suavizar o sofrimento do meu irmão. Então, aqui ele coloca uma premissa básica. Toda vez que nós virmos um irmão nosso em sofrimento, nós devemos nos perguntar: como é que eu posso fazer para aliviar o sofrimento do nosso irmão? Isso todos nós podemos nos perguntar e agir da melhor maneira possível. Então, vejamos se as minhas consolações morais, o meu amparo material ou meus conselhos poderão ajudá-lo a vencer essa prova com mais energia, paciência e resignação. Vejamos mesmo se Deus não me pôs nas mãos os meios de fazer que cesse esse sofrimento. Se não me deu a mim também como prova, como expiação talvez, deter o mal e substituir pela paz. Bem, acredito que essas últimas frases, elas sejam dirigidas principalmente aos médicos e ao pessoal da saúde. Por quê? Porque nós temos condições de aliviar os pacientes, principalmente agora com a evolução dos analgésicos, que foi muito grande nesse período. Contamos com medicamentos muito bons, que inclusive existe uma especialidade em medicina, que é a da dor, né? São médicos que estão voltados para aliviar a dor do paciente e com isso tem assim um amplo leque de atividade, porque muitas doenças estão relacionadas com períodos dolorosos e muito difíceis. Então, quando ele pergunta na mensagem, vejamos mesmo se Deus não me pôs nas mãos os meios de fazer que cesse esse sofrimento. Se não me deu a mim também como prova, como expiação talvez, deter o mal e substituí-lo pela paz. Aqui há uma diferença fundamental com a doutrina materialista, ou aqueles que seguem um modelo de vida materialista. Por quê? Com o aumento da eutanásia em diversos países, nós estamos vendo que a doutrina materialista está ganhando muito campo. Por quê? Porque ao invés de fazer essa pergunta, como é que eu posso aliviar o sofrimento e mesmo trabalhar de tal maneira que eu possa aliviar completamente ou fazer cessar a dor,
nós estamos partindo para o radicalismo. Em alguns países, né, até eutanásia em criança já existe na lei. Quer dizer que os médicos e os familiares podem decidir a morte de determinado paciente se julgarem que aquela dor, que aquele sofrimento pode ser erradicado de vez, segundo eles, matando o indivíduo, suprimindo-o, né, da vida. E isto está chegando a um tal ponto que muitos velhos e mesmo muitas famílias vão se internar em outros países que não tenham essa lei para terem certeza de que não serão mortos. Porque no Oregon, nos Estados Unidos, é lei, né, a eutanásia. Na Bélgica, na Holanda, então na Suíça. Então nós vemos aí que a doutrina materialista, ao invés de responder a essa pergunta do espírito, como é que eu posso fazer para aliviar a dor, para suprimi-la talvez e transmitir paz ao paciente, ao invés disso, elimina-se a figura humana, acaba-se com o problema simplesmente matando. Então, esta lição, ela é muito importante, foi colocada aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, mas ela diz respeito ao nosso enfrentamento da dor, mais que isso, né, ao modo como nós devemos agir de maneira a aliviar o sofrimento, jamais pensando em suprimir a vida de alguém. E ele continua: ajudai-vos, pois, sempre, mutuamente, nas vossas respectivas provações, e nunca vos considereis instrumentos de tortura. Então aqui há um duplo sentido. Nós não apenas devemos procurar aliviar a dor, né, como também nós não podemos ser instrumentos de tortura, eliminando a criatura humana e não nos deixando tocar pela sensibilidade, pela compaixão e pela misericórdia, no bom sentido, de maneira a aliviar e promover a saúde, de maneira a que nós sejamos instrumentos de paz no planeta. Contra essa ideia de revoltar-se, todo homem de coração, principalmente todo espírita, porquanto este, melhor do que qualquer outro, deve compreender a extensão infinita da bondade de Deus. Deve o espírita estar compenetrado de que a sua vida toda tem de ser um ato de amor e de devotamento, que faça ele o que fizer para se opor às decisões do Senhor, estas se cumprirão. Então essa advertência nós precisamos sempre ter conosco. O nosso instrumento de trabalho como seres humanos deve ser sempre em busca da resolução, da compaixão, do amor aos nossos semelhantes.
nós dizemos sempre nas associações médico-espíritas que vida é um bem indisponível. Nós não podemos interferir na vida para cortá-la, eliminá-la ou fazer com que aquele ser desapareça sem nenhuma compaixão e pensando que nós temos o direito de interferir na vida quando a vida pertence a Deus. Ela não pode, de maneira nenhuma, ser colocada como algo que nós temos o direito de interferir. Ninguém tem, nem a própria pessoa, nem os familiares que estão à sua volta e nem ninguém, seja qual for o profissional, ele não tem o direito de interferir na vida, que é um bem indisponível. Nós não podemos, de maneira nenhuma, interferir, interceptando ou cortando esse bem maior. Pode, portanto, sem receio, empregar todos os esforços por atenuar o amargor da expiação, certo, porém, de que só a Deus cabe detê-la ou prolongá-la conforme julgar conveniente. O grande problema que se apresenta para as famílias é que muitas vezes nas UTIs nós podemos estar promovendo a distanase. O que seria a distanase? Seria uma obstinação na aplicação de aparelhos e de medidas que não levarão a saúde novamente, a vencer o problema, porque inexoravelmente aquele paciente está caminhando para a morte física. Então, nós, dentro das associações médico-espíritas, temos intensivistas, quer dizer, aqueles que cuidam dos pacientes que estão recebendo cuidados na UTI. E o que nós temos tido de elucidação àqueles que nos perguntam, muitos desses casos, é que nós temos critérios, né? Critérios médicos muito bem colocados para os casos de internação. Por que nós dizemos que não devemos obstinar no tratamento de uma pessoa que está se encaminhando para a morte física? Porque é nosso dever também auxiliar o paciente a desencarnar na hora certa. Quer dizer, nós temos de orientar o tratamento para que não fiquemos retendo o espírito por um tempo muito prolongado, sem que haja nenhuma perspectiva de vida. Então, nós não podemos incorrer na distanásia. Sempre colocar aparelhos e mais aparelhos para manutenção da vida, quando inexoravelmente aquele corpo está saindo da vida física. E isso é muito bem determinado. Não existe aquela possibilidade da gente dizer, mas e se fizer, continuar, e se nós continuarmos a ventilar o pulmão, a ajudar o coração e tudo mais, isso não é o nosso dever? O nosso dever é deixar que o ente querido parta na hora certa.
E muitas vezes, na obstinação do tratamento, nós estamos segurando o espírito desnecessariamente, porque a morte natural já poderia ter sido atingida. É essa a questão que nós precisamos ver. Ah, mas nós precisamos dar tudo para... Sim, precisamos dar tudo, mas dentro de discernimento, de bom senso. Nós não podemos impedir que o ente querido parta. Então, essa ideia é muito forte dentro das AMES. Nós temos os nossos critérios muito bem fundamentados. E principalmente discutimos isso porque Chico Xavier nos dizia, quando nós estávamos em Uberaba, que muitos dos seus amigos que estavam nas UTIs vinham reclamar para ele que já deveriam ter ido embora, mas que o excesso de medicamentos de aparelhagem impediam que o espírito encontrasse a morte no momento certo. Então, isso é muito... a gente deve levar em consideração. Não é, em absoluto, nem ortotanásia, nem eutanásia, nada disso. O que a gente tem que promover é a morte no tempo certo, para que o espírito se desprenda e encontre a paz do outro lado. Então, precisa ficar muito claro o que é que distingue uma coisa da outra. E o médico espírita, ele está capacitado para compreender quando se trata de uma ou de outra coisa. Porque enquanto houver esperança, enquanto houver necessidade de ajuda, essa esperança e essa ajuda precisam estar ali, precisa ser colocada. Mas doenças que são fora de possibilidade de tratamento, e são muitas, né? E que levarão fatalmente à desencarnação, nós precisamos respeitar o tempo certo também do ente querido, para que ele parta em condições de ser amparado pela espiritualidade maior, sem que receba uma carga a mais de medicação que é desnecessária. E o espírito continua. Não haveria imenso orgulho da parte do homem em se considerar no direito de, por assim dizer, revirar a arma dentro da ferida? De aumentar a dose do veneno nas vísceras daquele que está sofrendo sob o pretexto de que tal é a sua expiação? Então, nós devemos nos perguntar se realmente não estamos prolongando, né, ou desnecessariamente o tempo de vida daquele ente querido. Considerai-vos sempre como instrumento para fazê-la cessar, quer dizer, a dor, né? O sofrimento. Resumindo, todos estáis na terra para expiar, mas todos sem exceção deveis esforçar-vos por abrandar a expiação dos vossos semelhantes, de acordo com a lei de amor e caridade. Esse é o final da comunicação de Bernardino, um espírito protetor
em Bordeaux, em 1863. Sim? Doutora, nesses países onde a eutanásia é lei, independentemente da vontade dos familiares, isso é lei? Os médicos têm esse poder, independente da vontade, ou tem que observar a vontade dos familiares? Olha, cada legislação é de uma maneira, né? Eu não conheço juridicamente como isso é colocado, mas em geral, pelo menos é isso que a gente vê, é de comum acordo com a família, né? E a família, por essa questão que dizem que é de compaixão, né? Então ela se rende às argumentações. Mas as argumentações, elas são todas materialistas, porque quando o espírito tem que passar por aquela determinada aprovação, por aquela determinada dificuldade, isso para eles não é aceito. Porque é como se você tivesse o poder da vida e da morte dos indivíduos e você determinasse quanto tempo ele deve sofrer ou deixar de sofrer, né? Então, ele se arroga o direito de dizer quanto tempo o outro vai viver, né? Então, isso é uma atitude bastante materialista, né? Toda vez que o indivíduo está sofrendo, eles não têm a compreensão nossa de saber que o sofrimento vem para nos burilar interiormente, para que a gente deixe de ser orgulhoso e assuma melhor as qualidades que não temos e que devemos desenvolver. Então, eles não veem necessidade nenhuma do ser humano, porque morreu, acabou, né? Infelizmente, é uma praga, né? É uma situação bastante negativa, né? E quando as crianças estão com uma doença assim, que leva fatalmente à morte, eles são unânimes em decretar a morte da criança. Não. Doutora, quem trabalha na área da saúde tem visto muitos casos, principalmente aqueles que já com morte, já com diagnóstico de morte, às vezes tem aquele tempo, aquela melhora. Deus é tão generoso que Ele nos dá aquela oportunidade de melhorar para um perdão, para ser perdoado, né? Eu lembro um caso lá no hospital, de um rapaz que estava com morte cerebral, e a mãe com o evangelho lendo ao lado dele, né? Aí uma colega passou, puxa vida, por que ela está lendo tão alto se ele está morto? Morte cerebral, mas o espírito está vivo, né? E achou que ela estava lendo ali alto para que, né? Mas ele está morto porque ela está lendo tão alto. Eu falei, não, está lendo com o espírito, né? E esses eu acho que para nós que acreditamos na vida após a morte, que nós somos espíritos imortais, a situação para nós é diferente frente à morte, né? Sempre será diferente. Será isto abreviar a vida de um doente que sofra sem esperança de cura? Um homem está agonizante, presa de cruéis sofrimentos. Sabe-se que seu estado é desesperador. Será isto pouparem-se-lhe alguns instantes de angústias, apressando-se-lhe o fim? A resposta: quem vos daria o direito de prejulgar os desígnios de Deus? Não pode ele conduzir o homem até a borda do fosso para daí o retirar, a fim de fazê-lo voltar a si e alimentar ideias diversas das que tinha?
ainda que haja chegado ao último extremo um moribundo, ninguém pode afirmar com segurança que ele haja soado a hora derradeira. A ciência não se terá enganado nunca em suas previsões? Sei bem haver casos que se podem, com razão, considerar desesperadores, mas, se não há nenhuma esperança fundada de um regresso definitivo à vida e à saúde, existe a possibilidade, atestada por inúmeros exemplos, de o doente, no momento mesmo de exalar o último suspiro, reanimar-se e recobrar por alguns instantes as faculdades. Pois bem, essa hora de graça que lhe é concedida pode-se-lhe de grande importância. Deveis pode ser de grande importância. Desconheceis as reflexões que seu espírito poderá fazer nas convulsões da agonia, e quantos tormentos lhe pode poupar um relâmpago de arrependimento. O materialista, que apenas vê o corpo e em nenhuma conta tem a alma, é inapto a compreender essas coisas. O espírita, porém, que já sabe o que se passa no além-túmulo, conhece o valor de um último pensamento. Minorai os derradeiros sofrimentos, quanto ou puderdes, mas guardai-vos de abreviar a vida, ainda que de 1 minuto, porque esse minuto pode evitar muitas lágrimas no futuro. É aquilo que nós sempre dizemos: vida é um bem indisponível. Nós temos que garantir que até o último instante o espírito viveu e morreu na hora certa. Isso faz parte do compromisso do médico espírita em qualquer circunstância, né? Não podemos interferir na vida em nenhum momento para abreviá-la, mas esperar que o indivíduo viva e que desencarne na hora certa. Isso é fundamental na vida de qualquer indivíduo, né? Interessante porque nesse número da Folha Espírita tem uma mensagem que o Valtinho escreveu, né? Da mãe que soube que o filho não viveria, né? E o filho foi colocado no seu colo, né? O médico entregou para ela a criança. Entregou para ela, né? A criança, para ela se despedir da criança. Ela colocou a criança no peito dela e começou a conversar. É. Ele ainda tinha Um pouquinho, né? um pouquinho de vida. E ela começou a conversar com ele e ele acabou vivendo. E tem, inclusive, tem fotos da criança, tudo. Eu tive a oportunidade de conversar no programa Portal de Luz, esse caso, porque a mãe dele começou a conversar com ele. É muito linda a história, né? E ele, que tinha vindo para se despedir da mãe, né? Recebeu dela tamanho amor, tamanho carinho, que ele reviveu, né? Voltou à vida. Então, é o que ele fala aqui, né? Às vezes, num átimo de segundo, e isso pode acontecer, né? Assim também como nada nos fala de uma pessoa que está agonizante e recebe uma possibilidade moratória e venha viver mais alguns meses ou anos, dependendo da moratória que conseguir, né? Por isso mesmo é que vida é algo sagrado e que pertence ao Criador. Nós não podemos interferir. É algo que nem passa pela cabeça de alguém que tenha uma formação espiritualista.
Não deveria passar, pelo menos, né? Aquele que se acha desgostoso da vida, mas que não quer extingui-la por suas próprias mãos, será culpado se procurar a morte num campo de batalha com o propósito de tornar útil a sua morte? A resposta anterior foi de São Luís, essa também. Que o homem se mate ele próprio, ou faça que outrem o mate, seu propósito é sempre cortar o fio da existência. Há, por conseguinte, suicídio intencional, senão de fato. É ilusória a ideia de que sua morte servirá para alguma coisa. Isso não passa de pretexto para colorir o ato e escusá-lo aos seus próprios olhos. Se ele desejasse seriamente servir ao seu país, cuidaria de viver para defendê-lo. Não procuraria morrer, pois que morto de nada mais lhe serviria. O verdadeiro devotamento consiste em não temer a morte, quando se trate de ser útil, em afrontar o perigo e fazer de antemão e sem pesar o sacrifício da vida se for necessário. Mas buscar a morte com premeditada intenção, expondo-se a um perigo, ainda que para prestar serviço, anula o mérito da ação. A resposta é de muito bom senso. Tudo vai depender da intenção com que você faz a sua vida, a sua atitude, o seu gesto. Nós seremos sempre julgados pela intenção com que fazemos, e não com aquilo que nós estamos fingindo que não estamos fazendo. Então, o mundo espiritual, no julgamento da nossa vida, eles são muito criteriosos. Eles têm um bom senso muito grande, porque os espíritos superiores, eles são capazes de saber a intenção que até nós mesmos não estamos atribuindo a nós. Eles têm condições de saber. Por isso que o julgamento do Criador é perfeito. Não existe injustiça. Ah, mas eu não queria isso. Queria sim. Né? A intenção, o modo de pensar, a maneira de agir foi aquela. Nós temos sim. Se um homem se expõe a um perigo iminente para salvar a vida de um dos semelhantes, sabendo de antemão que sucumbirá, pode o seu ato ser considerado suicídio? Resposta: desde que no ato não entre a intenção de buscar a morte, não há suicídio, e sim apenas devotamento e abnegação, embora também haja a certeza de que morrerá. Mas quem pode ter essa certeza? Quem poderá dizer que a providência não reserva um inesperado meio de salvação para o momento mais crítico? Não poderia ela salvar mesmo aquele que se achasse diante da boca de um canhão? Pode muitas vezes dar que ela queira levar ao extremo limite a prova da resignação, e nesse caso uma circunstância inopinada desvia o golpe fatal. Enfim, nessas duas lições
o que nós vimos é que tudo depende da intenção com que você faça. Você não vai se jogar aquilo com a intenção do suicídio, mas na tentativa de ajudar alguém, a salvar alguém, que é um ato benemérito. Proveito dos sofrimentos para outrem. Os que aceitam resignados os sofrimentos por submissão à vontade de Deus e tendo em vista a felicidade futura, não trabalham somente em seu próprio benefício, poderão tornar seus sofrimentos proveitosos a outrem. Podem esses sofrimentos ser de proveito para outrem, material e materialmente se pelo trabalho, pelas privações e pelos sacrifícios que tais criaturas se impõem, contribuem para o bem-estar material dos seus semelhantes. Moralmente, pelo exemplo que elas oferecem de sua submissão à vontade de Deus. Esse exemplo do poder da fé espírita pode induzir os infelizes à resignação e salvá-los do desespero e de suas consequências funestas para o futuro. São respostas de São Luís, que era o principal protetor de Allan Kardec durante a codificação. E assim, nós terminamos o Bem-aventurados aflitos, que é um capítulo bastante longo. Nós vimos vários assuntos relativos ao sofrimento, à luta na terra, e que tem trazido muita consolação ao longo da existência desse livro extraordinário que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Alguma dúvida ficou? Alguma questão a levantar? Doutor, para os médicos tudo bem, mas para os leigos, como eu, como outros, né, é difícil a gente saber até que ponto que aquelas movimentações para deixar aquela vida é artificial demais, tal, né? Que ponto que é esse, né? Então é difícil essa posição para saber, não é? Mas hoje há muito diálogo entre, ou deve haver, né, diálogo entre o intensivista ou as pessoas que lidam nas UTIs e as famílias, mostrando a cada família o que está se passando com aquele ser que está recebendo ajuda. Tudo é artificial. Se ele caminha para uma desencarnação absoluta, de certeza absoluta, né, diante de um câncer, diante de um problema grave cerebral, e vai por aí afora, né? Então ele pode aconselhar a família a deixar que esse ser faça a sua passagem sem tanta, vamos dizer assim, manipulação, né? Porque você está manipulando o paciente, né? Então a família ela fica a par de tudo que está se passando. Agora, existem aqueles membros da família que dizem, né, até a última batida do coração eu quero que fique ventilando o pulmão e colocando em aparelhagem. E aí os médicos vão seguir porque há um constrangimento, né? Mas existem casos dentro da UTI que você demora com aquele paciente um mês ou vários meses a mais do que ele deveria partir. E isso, em que beneficia
essa alma, se ele já tinha que ter ido embora. Atrapalha até. Foi por isso que o Chico falou com a gente lá em Beraba, né? Que muitos amigos dele reclamavam que já estava na hora de ir embora, mas que não conseguiam sair, porque aquele corpo estava sendo sustentado por aparelhos. Então, eu acho que uma orientação da família é importante. Doutora, tem casos que, mesmo com já praticamente a morte já confirmada, há pessoas que o espírito deixa o corpo e vai embora? Abandona-se o corpo ali, sabendo que já não é dele, já não pertence mais a ele? Existem esses casos? Olha, Jarilton, precisaria o espírito ter uma evolução maior para fazer isso. Não, é que eu estou falando, há possibilidade de... Haveria se ele fosse muito evoluído, né? Mas mesmo assim, o corpo, nas suas funções vitais, está sendo mantido, né? E ele também, mesmo que ele seja um espírito mais evoluído, ele vai ficar embaraçado. Porque é preciso que o fluido vital saia completamente para ele poder se desprender. O cordão umbilical ainda fica preso. Então, fica com aquele cordão fluídico, né? Que não consegue cortar, não consegue se desligar, porque as questões vitais continuam ainda, né? Agora, a nossa luta dentro das AMES é pela morte natural. Nem de mais e nem de menos. A morte certa, no tempo certo, porque aí você está obedecendo uma lei, que é a lei divina. Cada um de nós tem um tempo, né? Doutora, no caso da eutanásia, espiritualmente há uma antecipação, ele volta antes da hora. Como é que fica as provações do espírito? Então, no livro Obreiros da Vida Eterna, o André Luiz conta um caso desse, né? E também em Nosso Lar, tanto em Nosso Lar quanto em Obreiros. Eu vou dizer o de Obreiros, que fica mais próximo daquilo que a gente quer. Então, o Cavalcante não queria morrer de jeito nenhum, porque ele era uma pessoa boníssima, né? Católico, apostólico romano, cumpria todos os seus deveres de católico, mas ele não tinha nenhuma formação para aceitar a desencarnação. E isso é um problema grave, sério, né? Eu acho que, inclusive, a doutrina espírita que oferece mais condições para a gente compreender isso, né? Mas ele não estava preparado. E o que acontece é o seguinte: ele lutava para ficar, mas estava com uma peritonite de tal maneira que todo o seu intestino já não tinha, era uma chaga só, né? E ele estava numa enfermaria assim, de hospital assim, bastante, que não é desses top de luxo e tal, né? Então, a freira já estava a gastar, né? Para dizer o mínimo, né? Já estava louca de brava, só a verdade. E ela, então, aí veio o médico, né? E falou, né? Como é que é? Ele não morre e tal. Né? E ela disse, doutora, aí vai ter que ajudar. Né? E aí, pá, foi a dose letal, né, que o médico aplicou. Não sei se foi o médico ou a freira, um dos dois. E aí, ele foi obrigado, né? Mas acontece que a equipe socorrista, porque existem aqueles que são especializados em vir buscar as pessoas. Ali fica claro. Então, em geral, é um enfermeiro, um médico, o padre, né, a enfermeira, tem uma equipe boa que vem buscar.
o indivíduo, mas eles promovem, retiram os fluidos e promovem a desencarnação, mas depois que o indivíduo desencarnou, né? Então, eles não puderam retirá-lo, né? Aí, respondendo a sua pergunta, eles demoraram 24 horas observando, porque ele estava completamente afundado no corpo físico, não conseguiu sair. Tal a dose de veneno que foi dada. Então ele não tinha condições de se desprender, devido à grande quantidade de anestésico que ele tomou. Aí só depois de muita luta que eles conseguiram tirar do corpo. Então, esses medicamentos, eles afundam mesmo a criatura, e ele teve sorte que ficou só 24 horas. Mas há pessoas que ficam em situações muito difíceis e durante muito tempo, né? O outro caso está em nosso lar, né? O filho médico, o pai possuidor de uma grande fortuna, né? Ajuntou fortuna, dizia ele, que era para a família, mas toda a família foi tomar conta, ele não queria, né? Então não era bem para a família que ele queria, né? E aí, esse médico estava precisando de dinheiro, o que ele fez? Fez a eutanásia e matou o pai. E o resultado é que quando ele chega em nosso lar, que ele foi atendido, né? Ele descobre tudo, né? Que o filho tinha feito isso. Ele se toma de um ódio tão grande contra o filho, que dali do leito ele controlava todo mundo na terra, provocando a cisânia em família. Um brigando contra o outro contra o outro, levantando o caso na justiça contra o outro, enfim, uma baderna, né? E ele não, o que sofreu a eutanásia não conseguia se levantar. Ele continuava internado em tratamento. Então é muito grave, sabe? Muito grave. Agora, o que impede a eutanásia é pior. É pior. É pior. Agora, quando a decisão é de terceiros, quem vai pagar são os terceiros. Agora, o tempo de provação que ele tinha, digamos, era 50 anos. Ele viveu 30. E esses 20 anos aí, ele vai ter uma clemência, vai diminuir numa próxima encarnação? Como é que ficaria para ele? Olha, em geral, quem pede a eutanásia não tem tanto tempo assim. Acho que é grave. Não tem tanto tempo assim. Mas, de qualquer maneira, aquilo vai se voltar contra ele. Porque ele vai ficar sempre revivendo os últimos instantes da vida dele, que ele não quis passar. Quando ele pede. Quando ele pede. Agora, quando fazem... Mas em geral eles pedem. Em geral eles pedem. Então, aí fica aquela situação difícil, né? O Chico nos contou certa vez que tinha um espírito que toda vez ele se matava. Tinha qualquer problema de saúde, ele se matava. Acabou, não quero mais. E aí ele vinha cada vez mais imóvel no corpo, né? Primeiro ele veio como tetraplégico, depois isso e aquilo, mas não conseguia, se matava. Aí a única maneira que os espíritos tiveram de que ele pudesse terminar uma existência é não dar nenhum movimento para ele. Nenhum movimento. Ele precisou renascer completamente imóvel. Foi a única maneira de ele terminar uma encarnação. Então a situação é muito mais grave do que a gente pensa. Porque isto aqui, ó, é que é o problema, né? E nós vamos fazer, complicado. Vamos trabalhar.